Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E vamos agora às notícias desta edição. Vimos que o presidente Jair Bolsonaro está animado com o avanço da vacinação Brasil afora. E ele garantiu que o Brasil vai vacinar até o último brasileiro. Inclusive, contrariando todas as expectativas, a torcida do contra até viu com desdém e descrença, sempre acreditando a robôs, a explosão no Twitter de mais uma hashtag que ficou entre os assuntos mais comentados por algum tempo na rede social. O Brasil ama Bolsonaro. Muita gente da torcida do contra, da mídia, da desinformação, acredita que o apoio ao presidente é pífio e que a população brasileira não está vendo as ações do governo. Mas uma coisa é a opinião da torcida do contra. E outra coisa é a realidade. Embora estejamos vivendo momentos extremamente desafiadores, as perdas, muito difícil mesmo, o momento que o Brasil atravessa na pandemia. Mas as ações estão em andamento. O Brasil se destaca como o segundo país em número de vacinas aprovadas. O Brasil formalizou nesta semana a autorização temporária para uso emergencial da Janssen. Com isso, o país se tornou o segundo com o maior número de vacinas aprovadas. Até o momento, o Brasil já tem os seguintes imunizantes aprovados para aplicação: Pfizer, BioNTech, Oxford, AstraZeneca, Coronavac, Janssen e Covishield. Aí uma ótima notícia, isso diz o quê? Que em breve novas vacinas, novas doses chegando e o Brasil vai acelerar e muito. Já na Europa, a própria Organização Mundial da Saúde fazendo fortes críticas pelo atraso, pela lentidão na vacinação. Aqui, o país segue quebrando recordes. Já tivemos dias aí na semana com mais de 1 milhão de doses aplicadas. E o jornalista Alexandre Garcia alertou: o presidente fez o que pôde ser feito. Os prefeitos e governadores que quiseram mostrar serviço esqueceram de ouvir os médicos, disse Alexandre Garcia, dizendo que muitos resultados não foram alcançados porque políticos em estados e municípios quiseram fazer um bafafá, mostrar serviço, isso e aquilo, mas não ouviram talvez os mais importantes personagens, deveriam ser os mais importantes personagens nesse período de pandemia, os médicos. Pressionaram, tentaram burlar, censurar, deveriam ter ouvido esses heróis que estão aí na frente da batalha, no fronte, os médicos brasileiros. Quantos e quantos médicos hoje estão dizendo que estão na parede? Essa semana mesmo, conversei com um amigo médico reconhecido, renomado, e ele contando: olha, a gente até tenta, mas tem 8, 9 numa equipe de 12 que tenta fazer algo diferente, usar a ciência. Mas 3 ou 4 ameaçam. Não, vamos denunciar no conselho, vamos fazer denúncia na imprensa. Segura. O diretor de um hospital também, amigo, dizendo: olha, funciona, mas a ameaça vem de todo tipo, de todo jeito, né? Na área da saúde, isso e aquilo. Então a política foi usada sim nesta pandemia, infelizmente. E é isso que Alexandre Garcia certamente quis dizer. Isso em comentário sobre a reunião do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a Frente Nacional de Prefeitos para discutir medidas de combate à pandemia no país. E ali houve até uma questão de crítica à coordenação nas ações para restringir a contaminação por Covid-19. Diversos assuntos foram tratados. Mas a verdade é essa: muito mais poderia ter sido feito se os nossos médicos tivessem sido ouvidos por parte das autoridades locais, não é? E ainda a questão de usar a ciência de fato. Medicamentos, usar as ferramentas disponíveis neste momento. Como já falei, o Brasil avança, novas doses de vacina, inclusive chegando neste sábado, na sexta agora, dia 2 de abril, 1.300.000 doses da Fiocruz.
na quinta-feira, no dia anterior, cerca de 9 milhões de doses encaminhadas a estados e municípios e muita gente animada que o Brasil começa certamente a experimentar uma nova era depois de tantos números negativos que tivemos nos últimos dias. A primeira-dama Michele Bolsonaro participou de uma cerimônia de entrega de ovos de Páscoa a crianças que integram o projeto integral de vida Pró-Vida no Recanto das Emas. Ela compartilhou fotos do momento em suas redes sociais. De acordo com Michele, a ação contou com a entrega de 198 ovos ao projeto e ainda será complementado com mais 115 ovos para a instituição Nova Canaã. A primeira-dama explicou que a cerimônia foi realizada com 3 famílias, representando todas as outras que não puderam estar conosco fisicamente devido ao momento que estamos vivendo, disse ela. Foi uma linda manhã com as 3 famílias que representaram todas aquelas que não puderam estar conosco fisicamente devido ao momento que estamos vivendo. Mas a Páscoa está chegando e com ela mais uma oportunidade de renovarmos a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Que Deus nos abençoe, disse a primeira-dama Michele Bolsonaro. O Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, foi fechado devido à ameaça de segurança. A polícia do Capitólio soltou uma nota explicando que um veículo, nesta sexta-feira, dia 2 de abril, jogou um carro contra 2 agentes. O suspeito esteve em custódia e os policiais foram levados ao hospital. O condutor do veículo também precisou de atendimento médico após o atropelamento. Inclusive, ele investiu esse carro contra uma barricada no Capitólio, foi segurado, interditado, e após atendimento médico ele acabou morrendo. Uma autoridade confirmou à emissora CNN dos Estados Unidos que pelo menos um policial foi esfaqueado. Tiros também foram ouvidos nas ruas próximas ao edifício. As autoridades locais não informaram as motivações para o crime. Por conta do episódio, 2 ruas do centro de Washington ficaram fechadas. Trabalhadores já podem saber se foram incluídos no auxílio emergencial. Você está interessado? Quer saber? A consulta poderá ser feita pelo portal de consultas da Dataprev. Para isso, o cidadão deverá informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento. Quem já recebe o Bolsa Família e inscritos no CadÚnico não estará na lista da Dataprev, já que nesses casos as parcelas serão depositadas automaticamente e desde que o beneficiário se encaixe nos critérios de elegibilidade do auxílio. Segundo o calendário divulgado pela Caixa, os pagamentos começam no dia 6 de abril para os trabalhadores que fazem parte do Cadastro Único e para os que se inscreveram por meio do site e do aplicativo Caixa Tem. Os depósitos serão feitos na conta Poupança Digital da Caixa, acessada pelo aplicativo Caixa Tem. O beneficiário do auxílio emergencial, terá direito, primeiramente, à movimentação digital e, posteriormente, aos saques. Para os beneficiários do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril e seguirão o calendário de pagamento do benefício. Em 2021, serão pagos 43 bilhões até 45,6 milhões de brasileiros que atendem aos requisitos exigidos. Para conceder as 4 parcelas do auxílio emergencial este ano, o governo definiu novas faixas de pagamento. Mulheres, chefes de família, R$ 375. Famílias com 2 ou mais pessoas, exceto aquelas com mães chefes de família, R$ 250. Auxílio para pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Podem receber famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, R$ 550, e renda mensal total de até 3 salários mínimos. O público do Bolsa Família poderá escolher o valor mais vantajoso entre os benefícios e receber somente um deles. Trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais também poderão receber. Não podem receber o auxílio trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos, pessoas que não movimentaram os valores do auxílio emergencial e sua extensão em 2020.
quem estiver com o auxílio do ano passado cancelado, cidadãos que recebem benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família e do PIS/PASEP. Também médicos e multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares, quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559 em 2019 ou tinha em 31 de dezembro daquele ano, ou então a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Além de cidadãos com menos de 18 anos, exceto mães adolescentes, quem estiver no sistema carcerário em regime fechado ou tenha seu CPF vinculado como instituidor à concessão de auxílio reclusão. Mais um dia será reservado na agenda do cidadão brasileiro para homenagear pessoas, entidades ou profissões. Vem aí o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que institui o Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica. A data será celebrada anualmente no dia 23 de setembro. O projeto segue para a sanção do presidente da República. A data escolhida marca a assinatura do Decreto 7.566 de 1909, do governo do presidente da República, Nilo Peçanha. O decreto criou na época 19 escolas de aprendizes artífices que eram vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e é considerado o marco inicial da Rede Federal de Educação Profissional. Originalmente, o projeto aprovado no Senado se referia à data apenas como Dia Nacional da Educação Profissional. O relator da matéria, senador Flávio Arnes, acrescentou a educação tecnológica para adequar a iniciativa à nomenclatura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Flávio Arnes afirmou que a proposta coloca em evidência essa vertente da educação nacional que é essencial para a sociedade brasileira, especialmente quando o país busca uma retomada econômica para enfrentar os efeitos da pandemia de Covid-19. Ele ressaltou que o Brasil tem uma taxa de formação de jovens na educação, a educação profissional, muito inferior à dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, problema que se soma às deficiências da educação formal. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mais da metade dos brasileiros com mais de 25 anos não completou o ensino médio. Em 2019, o Brasil registrou cerca de 1,9 milhão de matrículas na educação profissional. De acordo com dados do Censo Escolar da Educação Básica 2019, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o número representa um aumento de 0,6% em relação a 2018. O colunista Léo Dias, que tem sempre acesso a informações privilegiadas restritas nos meios de comunicação, disse que já está definido o substituto de Faustão nos domingos da Globo. Isso envolve o nome de um possível e que tem demonstrado essa vontade de ser candidato em 2022. Segundo Léo Dias, Luciano Huck sairia do páreo do ano que vem para ser o escolhido pela Globo. Já teria sido confirmado, inclusive, e está fechado para assumir os domingos da emissora no lugar de Faustão. Ainda as negociações já estão avançadas, uma vez que o contrato do apresentador atualmente, o contrato atual vence em julho. Ainda há uma certa pressa para as negociações de espaço publicitário na nova atração. Com isso, Huck sairia fora do páreo de 2022, embora tenha prazo para novas decisões até o início do ano que vem. Nos bastidores, corre a informação de que Huck entrar na disputa contra Bolsonaro, segundo a Globo, seria tempo perdido. Então, orientaram o moço aí a ir para onde a decisão seria mais vantajosa e certeira, comandar o domingo na emissora. E quem acha pouco que o Brasil, sendo o quinto que mais aplicou doses no mundo até aqui, então precisa saber que nem a OMS tem conseguido viabilizar compromissos com doses de vacina. Foi o que disse a senadora Cátia Abreu.
A senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, afirmou em entrevista à CNN que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, não consegue mais fixar prazo para o envio de cerca de 8 milhões de doses de vacina prometidas ao Brasil por meio do consórcio COVAX Facility. A informação veio após uma reunião com o diretor da OMS, que ainda contou com a presença de Aécio Neves, que também preside a comissão. De acordo com a senadora, no encontro, os parlamentares ouviram que a Organização Mundial da Saúde não consegue mais se comprometer com o envio das doses previstas para chegar no país até 31 de maio. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, teria afirmado que não podem mais cumprir o cronograma. Das 9 milhões de doses, o Brasil só recebeu até agora 1 milhão e o resto não se sabe quando chegará. Ainda segundo a senadora, foi dito durante a reunião que não há condições de cumprir o prometido porque há problemas de produção, o que tem causado transtornos em todo o mundo. Ou seja, a OMS, a princípio, vai deixar o Brasil na mão diante do combinado, já que o governo brasileiro contava com essas doses, com essas remessas para dar andamento ao programa de vacinação. Segundo o último cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, quase 3 milhões de doses deveriam ter chegado até o final de março e 6 milhões têm de desembarcar no país até o final de maio. De acordo com a senadora, foi encaminhado a Adhanom um pleito para que a OMS mude os critérios de distribuição das vacinas por meio do consórcio e passe a considerar também a gravidade da situação de cada país. Ainda durante a reunião, Tedros também teria dito à senadora que algumas medidas como o uso de máscaras, higienização das mãos e manutenção de lugares arejados devem ser adotadas. Ele também teria citado o distanciamento físico e deixado claro que o distanciamento físico é diferente do distanciamento social e este último só deve ser adotado em situações extremas. Vamos aguardar para ver se os fritadores do presidente entendem a falta de imunizante no mundo e também assimilem a gravidade dos lockdowns indiscriminados como os que têm ocorrido no país. De Brasília, Andréa Luiza Matias. Bem, gente, sobre essa questão aí de doses, as críticas que a torcida do contra faz, a imprensa extremista, a mídia da desinformação faz ao governo, ao presidente Bolsonaro, que deveria ter comprado doses antes, no ano passado, enfim, a verdade é uma só. Foi dito, inclusive, também citando novamente o Alexandre Garcia, o jornalista, comentou isso na CNN Brasil, em uma de suas falas. Quem colocaria o seu nome, a saúde do povo, colocaria em risco o cargo, a presidência da República, o governo, para fazer compras de uma vacina que nem em testes estava aprovada e nem aprovada pela Anvisa aqui no Brasil. Vimos aí críticas do Pacheco, não é, presidente do Senado, sobre isso, que o governo deveria ter comprado antes. Mas espera aí, quando o Brasil teve as suas opções aprovadas pela Anvisa, o Brasil teve a vacina em poucos dias. Ocorre que estão fazendo uma crítica por causa aí de 30, 40 dias que o governo poderia supostamente ter se antecipado. Mas o Japão começou a vacinar um mês depois do Brasil. Hoje o Brasil, em números absolutos, é o quinto que mais vacina no mundo. Muitas e muitas doses estão aí. Como falei, a OMS criticando a Europa pelo atraso extremo que está acontecendo por lá, a lentidão na vacinação. O Brasil está sendo o quinto no mundo, à frente da absoluta maioria dos países europeus, em termos de vacinação, e inclusive em termos percentuais. Então, muita coisa vai avançar, o Brasil vai ter doses e doses, é preciso agora acelerar nos estados e municípios para dar conta ao extraordinário trabalho da Fiocruz e do Butantan, não é? Os técnicos e profissionais que estão dando um show em muitos países do mundo. E é preciso que isso seja reconhecido, porque os números vão comprovar. Aquele que não concorda com o que estamos dizendo aqui, vão ver os números que estarão comprovando diuturnamente a partir daqui em números dos brasileiros vacinados.
Em entrevista à revista Fórum, veículo de esquerda, o deputado Orlando Silva, PCdoB de São Paulo, afirmou que em conversa com o governador de São Paulo, João Dória, o tucano Dória admitiu que pode negociar com Lula, candidato do PT, nas eleições 2022, para derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a conversa com Dória ocorreu durante um encontro para tratar da reabertura das escolas em São Paulo. Orlando Silva disse ao governador que ficou com a frase do tucano sobre apoiar Lula na cabeça e que comentaria com um jornalista quando tivesse a oportunidade. E assim o fez. Ainda segundo o deputado do partido PCdoB, João Dória deu autorização para que a mensagem fosse divulgada. Eu fui procurar o Dória para debater a abertura das escolas, que naquele momento eu achava errado. Eu falei com ele, assim, com muita fraternidade, franqueza. Foi uma conversa bem interessante, disse o parlamentar. Lá pelas tantas, ele falando de política, ele falou a seguinte frase: em 2022, para derrotar o Bolsonaro, eu sento até como Lula. E eu falei, disse o deputado, vai muito bem por aí, é um bom caminho. Eu disse ainda para ele que fiquei com a frase na cabeça e quando tivesse a chance, iria falar sobre isso para um jornalista. E ele me respondeu, pode falar. Foi o que respondeu o tucano João Dória. Há exatamente um ano, João Dória e Lula se uniram no Twitter para defender medidas tomadas para conter a pandemia. À época, o petista elogiou o trabalho dos mandatários estaduais. A gente tem que reconhecer que quem está fazendo o trabalho mais sério nessa crise são os governadores e os prefeitos, escreveu Lula. Resta saber se você concorda com uma opinião de Lula até aqui. Dória, naquele momento, retuitou comentando: temos muitas diferenças, mas agora não é a hora de expor discordâncias. Também disse que o momento é de foco, serenidade e trabalho para ajudar a salvar a vida no Brasil, a vida dos brasileiros. Bem, diante de tantas conversas, não é, com alianças tipo essa aí para tentar vencer Bolsonaro em 2022, a personagem política do PT, Dilma Rousseff, viu um vídeo seu, ainda de 2018, voltar a circular com muita intensidade nos últimos dias. Na época, Dilma afirmou durante a abertura do primeiro Fórum de Pensamentos Mundial de Crítico, realizado na cidade de Buenos Aires, na Argentina, que para vencer Bolsonaro ou vencer opositores, o PT ou representantes da esquerda, seja na Argentina ou no Brasil, deveriam fazer qualquer aliança. E ela foi mais longe e disse: a gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. E completou: essa é a nossa solução, afirmou Dilma durante a abertura do primeiro Fórum de Pensamentos Mundial de Crítico realizado em 2018, né, em Buenos Aires, na Argentina. Como o tempo passou, o PT perdeu e agora o nível de movimentação para tentar viabilizar uma candidatura que derrote Bolsonaro em 2022 já é muito intenso. O vídeo voltou a circular para alertar sobre os pactos que estão aptos a realizar muitos políticos para vencer em 2022. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem de ter uma espinha dorsal, tem de ter um coração. E o coração é anti-neoliberal e anti-autoritário neofascista. É essa a nossa solução. Senadores aprovam voto de censura a Felipe Garcia, assessor da Presidência da República. Felipe Garcia, ele foi acusado de gestos racistas e preconceituosos durante sessão no Senado. O voto de censura foi solicitado em requerimento apresentado pelo senador Fabiano Contarato. Ao justificar o pedido, o parlamentar argumenta que Felipe Garcia Martins de Pereira, assessor da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, teria feito gestos racistas e preconceituosos no Senado durante sessão com a presença do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que aconteceu no dia 24 de março. O gesto feito por Felipe seria um dos símbolos de ódio utilizados por grupos de extrema-direita e supremacistas brancos dos Estados Unidos.
O requerimento afirma que Felipe Martins se comportou de forma completamente inadequada, desrespeitosa e até criminosa, enquanto o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, proferia o discurso de abertura da sessão. Além do voto de censura, Fabiano Contarato pediu uma investigação pronta e exaustiva. No mesmo dia em que ocorreu o episódio, Rodrigo Pacheco determinou a abertura de investigação pela Polícia Legislativa aqui do Senado Federal e pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Para o senador, o gesto de Felipe Martins pode representar um convite à manifestação e ação de grupos supremacistas brancos, tradicionalmente conhecidos por sua violência e também virulência. De Brasília, Fábio Santos. Mais um jornalista da Folha defende golpe contra Bolsonaro, gente. Quanto ataque, não é? Depois não querem que o presidente responda e quando ele responde, meu Deus, é ataque à liberdade de imprensa. O colunista Hélio Schwartzman, do jornal Folha de São Paulo, defendeu um golpe de Estado em que militares de alta patente pressionassem o presidente da República a renunciar para o vice-presidente Hamilton Mourão assumir. Na semana passada, outro, Mário Sérgio Conte, também jornalista da Folha, sugeriu que a nata militar do Brasil poderia tirar o presidente Jair Bolsonaro do poder. A matéria para assinantes foi publicada na versão impressa do jornal paulistano nesta sexta-feira, dia 2 de abril. Hoje eu proponho um experimento mental. Imaginemos que os militares brasileiros deem um golpe, mas para tirar Jair Bolsonaro da presidência. Como você, dileto leitor, reagiria? Se você for bolsonarista, ficaria chateado, mas não é em sua opinião, e sim nas outras 70% ou nos outros 70% dos brasileiros que estou interessado hoje, escreveu o jornalista sugerindo que 70% gostariam de derrubar Bolsonaro. Será? Admitamos, porém, para os propósitos desta coluna, que seja mesmo um golpe, já que idealmente militares não se metem com política. Você o aplaudiria ou vaiaria? Não sei quanto a você, mas eu, em nenhuma hipótese, derramaria uma lágrima por Bolsonaro, escreveu o jornalista colunista da Folha. O que você acha disso, brasileiro? Foi publicado no Twitter oficial do YouTube que a plataforma irá remover o número de não gostei que todo usuário pode ver em qualquer vídeo. E, de acordo com eles, a intenção é cuidar da saúde mental dos criadores, não é? Dos youtubers. Porém, existe um rumor que diz que a equipe de Biden teria pedido para o Google que essa alteração fosse feita. A informação de que a equipe do presidente americano teria pedido a remoção dos não gostei não foi confirmada propriamente, mas seria justificada pela enorme quantidade de pessoas que não gostam dos vídeos do presidente dos Estados Unidos. O que você acha? Mais uma situação complicada. E, de fato, Biden tem uma audiência muito ruim. Isso em comparação, por exemplo, ao presidente anterior dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais. Anuel conta: meu cunhado abriu a última gaveta da cômoda e retirou um pacote embrulhado com papel de seda. Isto, ele disse, não é combinação. Isto é uma lingerie. Ele desembrulhou e entregou-me a peça. Era linda, de seda, feita à mão, bordada, com rendas. A etiqueta de preço ainda estava fixada na peça. Disse ainda: Jane comprou-a na primeira vez que estivemos em Nova York, há uns 8 ou 9 anos atrás. Ela nunca usou. Ela estava guardando a peça para uma ocasião especial. Bem, acho que agora é a ocasião. Ele pegou a peça das minhas mãos e colocou-a na cama, junto com as outras roupas que separamos para levar à funerária. Ele acariciou a peça por um momento, bateu a gaveta, virou-se para mim e disse: nunca guarde nada para uma ocasião especial. Todo dia é uma ocasião especial.
Fiquei relembrando aquelas palavras durante o funeral e os dias que se seguiram, quando os ajudei, ele e a minha sobrinha, a superar a tristeza que segue uma morte inesperada. Fiquei pensando neles durante o voo de volta para a Califórnia. Pensei em todas as coisas que a minha irmã não pôde ver, ouvir ou fazer. Pensei nas coisas que ela fez sem perceber como elas foram especiais. Ainda continuo pensando nas palavras dele. Elas mudaram a minha vida. Estou lendo mais e espanando menos. Fico sentada na cadeira admirando a vista do jardim, sem a neura de ficar arrancando as ervas daninhas. Estou gastando mais tempo com a minha família e amigos, e menos tempo em reuniões de comitês e isso e aquilo, e aceitando todo tipo de convites. Sempre que possível, a vida deveria ser uma experiência a ser saboreada e não uma prova. Estou tentando reconhecer esses momentos e usufruí-los. Não estou guardando nada. Usamos todas as nossas porcelanas chinesas e os cristais para todos os eventos especiais, como perder alguns quilos, consertar um vazamento da pia para a primeira florada das camélias, visto o meu blazer preferido para ir ao mercado quando sinto vontade. Faço o melhor que pode ser feito agora. Minha teoria é: se sinto que está sobrando dinheiro, gasto um pouco em um pequeno pacote de guloseimas, sem pestanejar, sem culpa. Não estou guardando o meu melhor perfume para festas especiais. Não. Estou usando, aproveitando, vivendo. Algum dia, e um dia desses, estão perdendo a importância no meu vocabulário. Se for útil ver, ouvir e fazer, quero ver, ouvir e fazer agora. Não sei o que a minha irmã teria feito se soubesse que estaria aqui para o amanhã a que todos nós foi permitido. Acho que ela teria ligado para todos da família e alguns amigos íntimos. Poderia ter ligado para antigos amigos para se desculpar, para reparar brigas do passado sem importância. Isso se ela não soubesse que estaria aqui no dia seguinte. E nós não sabemos. Quantos se despediram nesta pandemia tão rapidamente? Penso que ela teria ido jantar em um restaurante muito bom, comer, saborear sua comida preferida, se ela soubesse que não estaria mais aqui amanhã. Mas como sabemos, como supomos, deixamos de fazer tantas coisas, deixamos até de viver. Estou supondo, nunca saberei. São essas pequenas coisas deixadas sem fazer que me deixariam brava se soubesse que meu tempo seria limitado. Brava por ter cancelado encontros com familiares, com bons amigos. Brava por não ter escrito cartas, mandado uma mensagem que poderia ter escrito. Brava e arrependida por não ter dito mais frequentemente ao meu marido e à minha filha o quanto eu realmente os amo. Estou tentando muito não adiar, impedir ou guardar alguma coisa que proporcione alegria e brilho às nossas vidas. E toda manhã, quando abro os olhos, digo a mim mesma que isso é especial. Todo dia, todo minuto, todo suspiro é realmente um presente dos céus. Pense nisso. Neste momento onde estamos celebrando a Páscoa, a morte de Cristo, a sua ressurreição, olhe para o alto. Encontre nele o sentido para pequenas coisas. Tudo tem um sentido quando encontramos aquele que dá sentido a tudo, a vida e inclusive a própria morte. Pense nisso. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e até nosso próximo encontro neste sábado à noite
com nossa edição especial de sábado. E que Deus abençoe a você e a sua família.